Começamos por si, está bem? Então, muito boa tarde, muito obrigado a todos. Temos hoje mais uma Smart Discussion, hoje sobre um tema absolutamente atual, que tem a ver com a questão do interior. Como sabem, o interior tem, nos últimos anos em Portugal, sofrido, infelizmente, uma descapitalização do ponto de vista de pessoas, de investimento e de outras situações, e há já há muito tempo que surge esta questão mais mediática de perceber como é que se encontra soluções para o interior. E, portanto, dentro desta nossa gestão de partilha que temos feito aqui, vai fazer agora 5 anos, em março, vamos celebrar isso oportunamente. Temos hoje uma ação que eu acho que vai ser muito interessante. Temos duas pessoas que dispensam apresentações, mas que têm uma experiência absolutamente fantástica, cada qual no seu contexto, nesta matéria. O Dr. José Roquete, como sabem, é presidente do Espodão, um conhecido empresário gestor, portanto, dispensa qualquer tipo de apresentação, e tem sobre este tema, penso eu, uma visão muito própria que irá partilhar connosco. E o Dr. Paulo Fernandes, que é presidente da Câmara de Fundão, e é considerado, e muito justamente, um grande empreendedor pelo trabalho que tem feito, não só no município do Fundão, mas um pouco, digamos, no território da região centro, à volta destes temas. Antes de passarmos à sessão, só dar nota da próxima sessão, como fazemos habitualmente. Na próxima segunda-feira vamos ter uma sessão também muito interessante, penso eu, com o Manuel Cabral, que está aqui hoje connosco, que eu já vi, que é um conhecido especialista também na área dos vinhos e que já teve responsabilidades nesta matéria. Ele é um grande entusiasta no Douro e tem projetos nessa matéria. E a Maria João Almeida, que é também uma conhecida especialista no tema, que aliás esteve recentemente connosco, precisamente no Espodão, numa iniciativa que fizemos com o Dr. Zé Roquete, e eles vão nos falar sobre precisamente este tema do vinho no turismo. Se o Dr. Zé Roquete puder estar na sessão, também será um gosto. Pronto, eu passo de imediato a palavra ao Dr. Zé Roquete, que falará à volta de 15 minutos, penso eu. Depois o Dr. Paulo Fernandes também o mesmo. E depois temos, como habitualmente, uma discussão entre todos. Agradecia que tivessem, como é habitual, os altifalantes desligados. E depois, quem quiser colocar alguma questão, que o faça levantando a mão. Muito obrigado a ambos e a palavra é vossa. Dr. Zé Roquete. Ora, boa tarde a todos os que estão nesta reunião sempre agradável e onde, de alguma forma, na minha perspectiva, eu compareço repetidas vezes com- para aprender e para perceber concretamente em zonas onde posso estar menos à vontade, como é que posso passar para zonas um pouco mais confortáveis. Mas vamos então à questão que nos jantou todos aqui hoje e que é realmente o problema do interior e do investimento, daquilo que acontece no interior do país. É importante perceber que a linha que separa o litoral do interior não é tudo menos uma linha reta. Aliás, seria uma tremenda surpresa que, em termos de questões que são realmente tão complexas como são aquelas que vamos abordar, houvesse uma linha reta que, por exemplo, separasse o país no que está para o oeste de Vila Real e depois para leste, não é? Portanto, não é assim que acontece, não é assim que nós vemos quando tentamos encontrar a informação e, por exemplo, o rendimento per capita nas várias regiões do país, inclusive das regiões administrativas, que no caso do continente são basicamente geridas pelas CCDRs existentes. Portanto, esta é uma primeira aproximação e também transmitir-lhes uma ideia de que os problemas do interior do país são os problemas do país mais agravados. Isto é, são questões que são estruturais, que quando, em termos de conjuntura, se agravam, não é? Mas concretamente não são eh, tão distantes como dos problemas que, de uma forma geral, o país, em termos da economia, em termos de investimento, tem. E isso parece-me que essa é uma primeira perspectiva que admito perfeitamente que possa não ser partilhada, mas que eu tenho. E quando nós olhamos para estas questões, nós, portanto, vemos numa primeira fase que há aqui desajustamentos políticos ou desajustamentos do envolvimento dos portugueses em termos das opções políticas do país que são, que são fundamentais para mim quando olho e penso enfim, eh, em duas zonas, a zona litoral e a zona interior, mas que as informações que eu tenho não me dão
não dão muito uma perspectiva muito diferenciada. E quando se fala disso, fala-se de qualquer coisa que eu acho que é importante ao regime político, quanto ao tipo de democracia que nós temos. Basicamente, porque sucessivamente se verifica que a democracia em Portugal tem vindo a perder terreno, a perder qualidade. Cada vez mais os portugueses se afastam das opções políticas, se afastam até em termos eleitorais, quando acontece, em termos de não comparecerem e, portanto, as desistências, digamos assim, são pesadas e têm vindo a crescer, o que para mim me deixa clara a ideia de que há qualquer coisa de importante que se tem que fazer no sentido de tentar encontrar um caminho de volta, isto é, um caminho de responsabilidade coletiva e de coesão nacional que possa, de alguma forma, fazer e inverter um, eh, um percurso, um caminho que não augura nada de bom. Eh, Eu, para simplificar as coisas, dou aqui nota de que, em termos do regime político e normalmente em termos de opções legislativas ou eleições legislativas, o interior do país vê escolherem-se os que os representarão na Assembleia da República, basicamente em Lisboa, onde os dois partidos do arco de poder, portanto o PS e o CD e o PSD, decidem eles quem é que são os candidatos, no caso vertente, e tantas vezes não tendo nada a ver com a região onde é supostamente serem eleitos. Isto não pode deixar de ter consequências a nível da coesão nacional, a nível do envolvimento e da responsabilidade que cada um tem que ter, né, em democracias com histórias de sucesso. E nesta perspectiva, eu deixo ficar só aqui a alternativa que a SEDES tem vindo a defender em vez do regime atual que é utilizado, a hipótese de círculos uninominais. Os círculos uninominais é onde há, digamos, duas listas de votos, uma em termos partidários e outra em termos pessoais, e que até está previsto em termos da Constituição, portanto, nem sequer seria preciso mexer na estrutura da Constituição para se adotar o que acontece já em alguns países europeus, para se adotar, enfim, os círculos uninominais como base das eleições supostamente mais importantes. E esta é uma questão para mim fundamental. A seguir, encontro-me com questões relacionadas com a própria administração do território, com a estrutura da gestão da coisa pública, digamos, no nosso território. E vejo duas formas completamente distintas de tratar esta questão. Nós temos duas regiões autónomas, uma nos Açores, outra na Madeira, e depois temos CCDRs no continente, muitas vezes cobrindo regiões com muito mais envolvimento económico per capita, etc., do que a Madeira ou dos próprios Açores, que nesse aspecto não estão. Quando olho aqui para as informações dos rendimentos per capita, não são, digamos, das mais distintas dentro do nosso país. E, portanto, hum, isto depois mistura-se um pouco também com a perspectiva de que regionalizar e descentralizar quase que parecem questões idênticas, mas não são coisas completamente diferentes. Eu estive num grupo de trabalho que foi formada e foi, digamos, encabeçada pelo engenheiro Cravinho pai, não é? Aqui há uns 10 anos, 15 anos, qualquer coisa, bem, já não me lembro exatamente,
mas que concluiu em Beja pela apresentação de propostas concretas e objetivas e que, como é que costuma acontecer nesta nossa Santa Terrinha, desapareceu algures por um cesto ou por uma gaveta que ninguém sabe exatamente onde é que poderão estar, mas que continha propostas muito objetivas e muito detalhadas de como é que seria possível voltar a envolver os portugueses nas decisões fundamentais relativamente às suas vidas, ao seu bem-estar e à sua forma de estar, como portugueses no planeta. Esta questão das CDRs acabou por resultar num processo relativamente pouco transparente de eleições, continua a ser desenhado no sentido que os dois partidos mais importantes são quem acaba por ter peso, mas não é suficientemente transparente e muito menos dinamizador dos locais, digamos, daqueles onde concretamente se dispõe a melhorar a vida de cada um, a encontrar alternativas, basicamente a promover investimentos, a prover as infraestruturas indispensáveis para que eles possam eventualmente ser executados. E é uma questão que me parece tem muita base e eu não consigo perceber muito bem, exceto talvez por meios pela comunicação social, às vezes um bocadinho distorcida, porque é que os Açores e a Madeira têm assembleias regionais, têm governos regionais, fazem eleições específicas para as respectivas eh, seleções e o país tem, volto a repetir, em muitas das CDRs com muito maior peso do que os Açores ou a Madeira, tem uma espécie de uma gestão que tem uma componente burocrática que acho que é altamente negativa. E quando nós olhamos para este aspecto da gestão administrativa, e podemos misturar aqui um bocadinho esta questão também, pensando um pouco no que se passa em Espanha, não é? Portanto, Espanha é o exemplo de as regiões autónomas espanholas são uma base fundamental daquilo que é a Espanha, do que é a economia espanhola, e só para dar um passo através da linha de fronteira, que é uma linha de fronteira como parecida com a do interior e com a do litoral, passa a linha da fronteira de um lado para o outro e vê realidades completamente diferentes da economia espanhola e da economia portuguesa, não é? Nesta altura, o rendimento per capita em Portugal está no fim de 23, não há ainda os números de 24, em 25.300 euros, e a Espanha tem 31 mil aproximadamente. Portanto, está a cerca de 23% acima, o que quer dizer em termos das taxas de crescimento económico, que nesta altura em vigor, digamos, entre aspas, faz com que se continuarmos com as taxas de crescimento que têm estado para trás. E a Espanha também, nem daqui a 15 anos, os portugueses têm uma capacidade de concorrência em termos específicos e de qualidade de vida parecida com a Espanha. E esta questão é um bocadinho chocante, não é? É um bocadinho chocante, porque depois começamos a ver as contradições incríveis daqueles que estão mais perto da fronteira para meter gasolina vão ao outro lado e tal. E eventualmente não é só para meter gasolina, também depois vão aos supermercados, compram coisas, e os espanhóis também vêm para cá porque aproveitam, em alguns casos, ah, quem que percorre, como acontece tantas vezes, a estrada de Évora aqui para Reguengos, aquilo está tudo com amendoais, com olivais super intensivos, é tudo espanhol, arrendado, que não paga aqui um tostão, vai buscar água. E a razão por que estão aqui é porque a água em Espanha custa 4 a 5 vezes portanto, somos aqui, enfim, o destino, e não é só nesta zona, por exemplo, a mudança em termos de rendimentos per capita em zonas tão extraordinárias como o Alentejo Central resulta precisamente neste caso aqui do olival super intensivo. Ora bem, quando
se pensa agora, voltando mais diretamente à questão dos investimentos, quem começa a pensar num projeto ou em projetos para investir, tem sempre que fazer algumas contas, não é? Isso é uma coisa perfeitamente óbvia e evidente. E o que é que fazemos? Fazem é muito simplesmente atualizar uma série de recebimentos previstos para anos futuros, seja em termos do EBITDA, seja em termos de cash flow, atualizá-los a uma determinada taxa e depois comparar com aquilo que nesta altura se pensa que poderá ser o arranque do investimento, seja em que projetos for. E é evidente que em Portugal a primeira coisa que logo aparece e fica em cima da mesa, e já está assim há 30 ou 40 anos, são chamados custos de contexto, não é? O, o engenheiro, o professor Cadilho, várias vezes se referiu a esta questão e não vou sobre ela pôr aqui mais, ou muito mais pimenta nem sal, porque não vale realmente a pena. Mas o que interessa aqui penso eu, reter daquilo que acabam por ser as decisões de investimento, elas partem sempre dessa atualização e do desconto que é feito dos rendimentos futuros em relação a um investimento inicial, que por vezes pode ter uma componente de capitais próprios importante, ou pode recorrer também em alguma parte a crédito, mas que em qualquer caso é determinante. Isto, e para acabar, tem esta componente de quantificação, tem os tais custos de contexto em termos, sei lá, de transportes, de logística, dos custos de energia, de tudo o que tem, o que tem a ver no fundo, com a localização ou deslocalização, mas há qualquer coisa que transcende um pouco isto. É que em Portugal o investimento e histórias ligadas ao investimento isto também requer um ambiente. Isto tem que haver um ambiente que seja de alguma forma, e uma cultura que seja de alguma forma, uma cultura positiva em relação aos projetos de investimento, sejam eles em que setores forem. E o que é uma realidade e que eu concretamente tenho verificado, hum, para mim enfim, é relativamente claro, é que em Portugal há uma cultura anti-sucesso. Há uma cultura anti-sucesso à partida para vencer uma cultura anti-sucesso. Se as pessoas se desinstalarem para partirem para experiências com uma ambição e com uma perspectiva que, obviamente, sendo nós um país pequeno, tem sempre que ter uma componente, normalmente, uma componente de exportação ou de passar para outras zonas e para outras economias, mas a verdade é que isto é quase inexistente, seja em termos da comunicação social, seja até em termos das decisões políticas tomadas pelos governos que se vão sucedendo e que não alteram nem recuperam nada de. Eu percebo que possa haver algum sentimento, mas o sentimento mais dominante é que por trás de uma história de sucesso em Portugal tem que estar sempre ou a corrupção mais concreta, mais determinante, ou até mesmo a própria corrupção política. Nós não há dia nenhum em que não assistamos na comunicação social, nomeadamente não só na televisão, mas com o peso específico da televisão, para desenrolar de se chegar à conclusão que esta história da corrupção está inserida na cultura, nesta nossa terra, de uma forma que eu não posso classificar senão como dramática. E vou encerrar, já estou para além dos 20 minutos Muito bem. que eu já Sim, me senhor. vou encerrar para É, dizer o Mas seguinte. depois temos também a discussão a seguir. Faz favor, senhor. Ok, mas é só um minuto. Hum,
a dada altura, antes da, do Covid, o Esperão tinha feito um acordo com o ISA, com o Instituto Superior de Agronomia, no sentido de se instalar ou estudar a possibilidade de se instalar e instalar as instalações do Esperão de Lisboa no ISA. O ISA tem em Lisboa, como sabem, uma área que desde a agricultura até instalações é uma área importante. O que acontece é que, refletindo muito disto, com o intervalo do Covid, todavia, agora em 2025, provavelmente no segundo trimestre, todas as instalações de Lisboa do Esporão passam para dentro do ISA, onde a construção e a recuperação daquilo que já lá havia ficarão terminadas. Mas depois pode-se perguntar, mas porquê é que tinha que ser Lisboa? Porque nós aqui no Esporão, onde eu estou fisicamente nesta altura, nós aqui no Esporão temos instalações absolutamente fora de série de instalação para as pessoas. Só que eu nunca consegui retirar de Lisboa alguns setores extremamente importantes do Esporão, como seja, por exemplo, os setores de marketing diretamente, os setores da informática e alguns setores ligados muito de perto à inovação. Simplesmente não consegui encontrar qualquer possibilidade de os substituir, o que dá também nota, nesta perspectiva, daquilo que o interior do país, na realidade, é quando se tenta pensar em qualquer coisa tão importante como seja encontrar soluções, encontrar estratégias para tornar Portugal um país melhor. Muito bem, doutor José Roquete, como sempre, muito claro e muito objetivo. E passamos de imediato ao Paulo Fernandes. Eu agradeço muito, porque o Paulo tem uma agenda também muito complicada, mas disponibilizou-se para estar aqui connosco para partilhar a sua experiência, a sua visão e depois também responder às questões. Muito obrigado, Paulo. Bom, ok, muito boa tarde a todos. Obviamente, saudá-los e agradecer o muito amável convite. Bom, eu vou, e aproveitando a excelente intervenção do Dr. José Roquete, vou, de alguma forma, eh, ser aqui, por assim dizer, a parte do make-up cheio e procurar trazer aqui alguma linguagem de esperança, numa perspectiva do que talvez possa até parecer estranho, até a forma como eu vou enunciar, que é já agora tirar partido de um país assimétrico. Isto parece um paradoxo, aquilo que eu estou a dizer, mas nos tempos de hoje, naquilo que hoje vivemos e sentimos, será que esta assimetria de alguma forma pode jogar a favor, obviamente, tirando partido disso as regiões do interior? Ou seja, a minha tese vai ser por aí, tendo, obviamente, marcado a experiência e, obviamente, também conhecimento acumulado de, em determinado momento, achar que sim e ter ido para uma agenda muito fora da caixa em termos do que é a promoção do desenvolvimento em zonas de baixa densidade. Fundão, em 2012-13, era um território que tinha cerca de 20% de desemprego. A Cova da Beira é o recordista nacional na época da Troika, foi o recordista nacional em termos de desemprego, exatamente porque, como disse o Dr. Zé Roquete, há bocadinho, na prévia a entrarmos on, de facto, nós tínhamos esta questão das indústrias tradicionais, nomeadamente a indústria têxtil, temos a questão da agricultura e a agroindústria, e somos tradicionalmente uma região onde qualquer espirro ou qualquer constipação na economia se torna tal como o Val do Ave, se transformava logo em grande repercussão ou grande impacto naquilo que é a questão da coesão social. É uma questão histórica, sobretudo no pós-25 de Abril, dos ciclos económicos, e
de facto, também a reestruturação económica de Portugal após a entrada na Comunidade Económica Europeia, nos setores tradicionais, obviamente foram, se calhar, em determinadas zonas, altamente, digamos, levados a uma tensão por falta da competitividade que eles tinham perante o que foi, na altura, a abertura dos mercados e não se conseguiram, exatamente porque já lhes faltava densidade de pessoas, de ideias, de capital, de conhecimento, não conseguiram, obviamente, de um dia para o outro, obviamente, fazer uma transição, vamos chamar justa, em termos de desenvolvimento e, obviamente, entraram numa espiral absolutamente negativa. 2012, 20%, uma encruzilhada, o país falido, o município do Fundão também estava numa circunstância económica bastante complicada e chega presidente e chamo os meus colaboradores e digo, meus amigos, vamos mudar de estratégia. A nossa estratégia muito focada, eventualmente, num investimento público de infraestruturas, vamos chamar não produtivas, uma estratégia focada, sim, na valorização de marcas, importante, por exemplo, a Cereja do Fundão, num projeto interessante, de longa duração do ponto de vista de marketing territorial, em termos de cadeia de valor e de percepção de valor de um produto agrícola que, obviamente, estava a ser bem sucedido, mas isso não chega. Nós somos a terceira cidade de um distrito, ou seja, nós não vamos ter serviço de primeira ordem funcional. Nós estamos à espera que agora digamos, varinha mágica, sobretudo no país, a situação em que está, que agora haja aqui um movimento, vamos chamar solidário, um movimento transformador pela coesão nacional, numa agenda de desenvolvimento sustentável, digamos, absolutamente irrepreensível, e com pouco capital político, há bocadinho, e muito bem, o Dr. Zé Roquete aqui tanto sinalizou do ponto de vista do que é esta assimetria também do capital político dos territórios que existe, a pouca voz ou cada vez menor política que temos, quer na Assembleia da República, quer ao fim e ao cabo naquilo que são os focos de decisão de Portugal. Ou seja, isso não ia acontecer, ou seja, nós não íamos por aí. Então lembrei-me de uma frase. Às vezes as frases são inspiradoras, às vezes as palavras contam. E então lembrei-me de uma frase que referencia muito aquilo que era, digamos, sintetiza muito a nossa abordagem, que basicamente disse que qualquer sítio é o universo sem as paredes. Ou seja, nós temos é que nos ligar ao mundo. Ou seja, a nossa capacidade de autonomia que temos os territórios, a nossa abordagem tem que ser ligar o local ao global, ou seja, levar mesmo a sério esta questão e como é que nós nos vamos ligar ao mundo, porque se nós estamos à espera que seja através, digamos, das transferências interinas do país que nós vamos resolver isso, não, nós temos que ganhar escala, ganhar mercados, ganhar massa crítica por aquilo que possa ser uma relação de escala totalmente diferente. Ou seja, romper a escala. Às vezes, romper a escala é a única forma que nós temos, efetivamente, de dar saltos verdadeiros, saltos mais transformadores. Porque se estamos sempre na nossa encolhida escala, não é? Seguramente não saíamos da cepa torta e esta questão do Torga, do Miguel Torga, esta frase era de facto uma frase bastante relevante do que é que tínhamos de ser. Abrir ao mundo, abrir a governança à sociedade civil, às empresas, pensar nas políticas públicas como forma de criar valor, e criar valor é também partilhar, é também estar muito mais disposto a termos novas linguagens, trazer novas redes, termos a humildade suficiente de perceber o que não sabemos, que temos que aprender, sair da nossa zona de conforto, etc, etc. Ter na democracia um princípio fundamental, mas uma democracia, obviamente, que quanto mais aberta, mais cosmopolita, mais podemos ter ganhos, mesmo que isso nos ponha mais em causa. Porque, obviamente, quando partilhamos, temos que estar, digamos, com a visão que temos e a estratégia, com alguma, obviamente, capacidade de embate, porque, obviamente, vamos ter muito mais feedbacks, vamos ter sistemas muito mais abertos. Fizemos um plano de inovação, porque achávamos que, como não podia deixar de ser, tínhamos que inovar, trazer a inovação de forma transversal nos diferentes setores, na política pública, e na altura
dou dois exemplos do que é que pensámos. Pensámos que não podíamos ter esta ideia das cidades e dos territórios unifuncionais. Isso é um disparate pegado. Ao dia de hoje, já toda a gente o diz. Hoje falamos da cidade dos 15 minutos, dos 30 minutos, falamos dos circuitos curtos. Há 12 anos não era tão assim, parece que foi ontem, mas não era bem assim. Nós ainda tínhamos a lógica das cidades às cores. Nas cidades grandes ou pequenas tem que ser assim. Naquela zona temos um espaço verde, naquela temos a área desportiva, naquela fazemos compras, naquelas vivemos. Os parques tecnológicos têm aqui para as zonas industriais. As zonas industriais têm aqui não sei para quê. Ou seja, nós estávamos, esta questão da multifuncionalidade do espaço e dos equipamentos públicos não era a linguagem do ordenamento, seguramente, nem sequer dos espaços rústicos. Ou seja, que nós não olhávamos para a multifuncionalidade que o terreno rústico nos traz, a agricultura, o turismo, a investigação aplicada, as abordagens do serviço de ecossistema, a questão associada aos microserviços, aos hubs rurais, isso era tudo quase miragens e até, pelo contrário, afunilávamos que as funções têm que ser absolutamente sectárias, cartesianas, verticalizadas, e isso, de facto, não é caminho como nós hoje percebemos a multifuncionalidade do valor, o multirrendimento, as capacidades de cruzar coisas nas equações de valor, as capacidades de prestar novos serviços e criar novos serviços de valor acrescentado, era uma questão-chave. Perante isto, mandei alugar todas as casas que existiam na cidade e que tinham sido fruto do rendimento dos nossos migrantes, que da diáspora foram pondo as suas poupanças em casas que nunca tiveram mercado. Numa cidade uma cidade pequena, num território grande, mas de baixa densidade, nós não tínhamos mercado de arrendamento. Por isso as casas estavam devolutas e eu mandei alugar tudo. Aluguei cerca de 300 casas. Passei nessa altura, já agora, porque isto até é divertido e no final de tarde acho que podemos divertir um bocadinho, passei de ser chamado Paulo Fernandes para chamar o Paulo Louco, porque vejam o que é, em plena princípio, no pico da Troika, uma Câmara que até estava com problemas financeiros, começar a alugar as casas de todas as pessoas, faziam fila para nos alugar a casa. Nós alugávamos casas de 100 metros quadrados, em bom estado, por 200 euros, 250 euros, ou seja, era de facto, foi de facto uma ação bastante relevante para aquilo que era o mosaico daquilo que eu estava a construir. A outra coisa foi, olhei para os edifícios públicos e disse, vamos refuncionalizar isto. Onde está o multiuso, vamos criar um centro de atração de empresas tecnológicas, vamos criar um Fab Lab, onde está o mercado, que é o terceiro mercado, vamos criar o espaço de coworking, de co-living, vamos criar um centro de fabricação digital, onde estava o espaço da biblioteca que ninguém ocupa, ou seja, todos os espaços, todos o estoque de espaços que tínhamos, vamos lhe criar funções que possam, de alguma forma, fomentar a ideia de um ecossistema e da criação do que possa ser o espaço de ecossistema. Tínhamos casas, tínhamos espaço de ecossistema, tudo no coração da cidade e começámos a posicionar na área da IT. E começámos, como sempre, com grande força e inspirados nos 3 engenheiros informáticos que tínhamos no Fundão, os únicos 3. Já agora trabalhavam os 3 na Câmara do Fundão, por isso, de facto, com um ponto de partida destes, quem não se sentia com força para se meter num mercado altamente competitivo. A ideia de hub na cidade, a ideia de inovar em comunidade e criar a cidade hoje de 6 minutos e 40 segundos, que é quanto os primeiros 100 engenheiros informáticos demoram entre a casa e o trabalho a pé, no sistema de mobilidade mais antigo do mundo, foi uma das abordagens que nós levámos de facto, e obviamente com alguma inteligência, com algum marketing associado, para atrair talento. E virámos o tabuleiro ao contrário. Dissemos assim: se o talento se move para uma pequena cidade, porque ali o preço-qualidade de vida é muito interessante, atrás disso vêm as empresas, porque como é que eu atraio uma empresa tecnológica se eu não tenho cá engenheiros informáticos? Eu tenho que dizer que eu tenho um sítio onde podem ir engenheiros informáticos, logo a empresa pode vir. É uma mudança grande do ponto de vista do que é aquela coisa dicotómica entre o ovo e a galinha, o que é que aparece primeiro, não é? Hoje, essa questão é óbvia.
Hoje todos nós sabemos que onde se podem mover as pessoas, as coisas acontecem. As empresas, de alguma forma, vão atrás de sítios onde eventualmente possa, nomeadamente a questão da habitação, poder estar resolvida, e isso muda tudo e vai mudar tudo nos próximos anos naquilo que é a abordagem do desenvolvimento. O terceiro aspecto era a educação. Eu tinha que ter um projeto educativo também disruptível, porque como é que eu posso atrair perfis se o meu projeto educativo não se adapta? Hoje o projeto educativo do Fundão chama-se Raiz e Asas. Todas as crianças no Fundão, a partir dos 6 anos, aprendem a programar. Todas. Mas todas as crianças na escola pública aprendem inteligência artificial a partir dos 8. Mas todas as crianças no Fundão aprendem a fazer queijo. Aprendem a andar, a fazer peças de barro na roda do oleiro. Aprendem a tecer. Aprendem a fazer trabalhos em madeira. Mesmo que a prototipagem seja digital, a seguir vão fazê-los manualmente. É o raiz e asas. Para além disso, formei professores na escola pública e tenho ensino bilingue em português e inglês na escola pública. Ou seja, os perfis internacionais na escola rural têm a possibilidade de aprender em inglês, e isso é uma grande vantagem do ponto de vista dos perfis que nós queríamos, de facto, atrair. Saberes universais, o saber das mãos, saberes universais de novas linguagens, nomeadamente as linguagens ligadas à informática e inteligência artificial, com a componente do ensino bilingue. Nós tínhamos também no projeto educativo algo muito diferente para oferecer, para consolidar aquilo que podiam ser a fixação de novos perfis. Hoje são quase 1.500 engenheiros numa cidade de 12.000, o que nos torna provavelmente uma das cidades, em termos de engenheiros informáticos, mais relevante per capita do mundo. Não é coisa pouca. E recebemos hoje 3 engenheiros por semana, já tivemos a receber um engenheiro por dia, e um em cada 9 é português. São 77 nacionalidades diferentes que hoje estão no nosso ecossistema, totalmente internacionalizado, e em que nós também, agora também para explicar outras, começamos a entrar também, obviamente, na questão ligada àquilo que é a equação de valor, porque hoje, para além do ecossistema físico, para além das equipas que tenham a trabalhar em permanência nesse processo, também começámos a desenvolver interfaces. Porque nós, município, posicionámos como interface a relação entre o sistema científico nacional e internacional e as empresas, mesmo que elas não sejam setores de natureza tradicional. Claro que hoje também contaminou setores tradicionais. Há bocadinho estava a ouvir o doutor Zé Roqueto. Nós hoje temos um dos campos agrotec mais importantes do país. Tivemos agora em Toulouse, na maior feira, provavelmente europeia, em termos de inovação tecnológica no setor agrícola. Temos stand próprio lá e temos, obviamente, hoje um parque de teste e demonstração em TRLs avançados, a partir do TRL 8, onde nós testamos e demonstramos em contexto real, com cerca de 200 agricultores diversos nas diferentes fileiras que aqui a natureza nos traz. A Cova da Beira aqui está aqui entre a paisagem atlântica e a paisagem mediterrânica, por isso é um mosaico de grande diversidade de cultivares e de fileiras, o que nos permite ser um laboratório extraordinário na área da agrotec, tendo também infraestrutura de nova geração, que é todo o território do Fundão, todo ele tem conectividade. Nós temos antenas de rede LoRa já há uma data de anos, ou seja, sistemas de protocolo de dados totalmente diferentes que permitem a sensorização em qualquer metro quadrado do território do Conselho do Fundão. Tem sempre 700 km quadrados, que são um laboratório a céu aberto em termos do que é políticas agro, silvopastoris, em termos de fileiras de sistemas alimentares, modelos associados à transição climática, blockchain associada àquilo que é a rastreabilidade dos produtos, nomeadamente aí os de origem. Nós já estamos muito avançados em tecnologias blockchain.
somos vários, são vários executores, somos executores em vários projetos das agendas mobilizadoras, estamos em 27 projetos de redes europeias ao mesmo tempo, alguns em termos de Horizonte 2030, por isso já estamos, como se costuma dizer, noutro campeonato relativamente a muito do que é esta abordagem de interface. Estamos com o projeto do semicondutor em termos dos chips abertos, ou seja, estamos olhando para o futuro em termos da abordagem de interface perante o nosso ecossistema e aquilo que é também a contaminação das atividades ditas tradicionais, estamos de facto numa altura bastante relevante. O último ponto que queria partilhar, o último mesmo, tem a ver com as migrações e que é a questão da interculturalidade. Nós tínhamos o nosso posicionamento Fundão Inovação como referenciei, que trouxe uma grande diversificação, atraímos cerca de 1.800 milhões de euros de investimento, muito diversificado em termos de atividades económicas, muito diversificado do ponto de vista também da origem dos capitais nacionais e internacionais. Muito relevante para a nossa escala, como obviamente se pode compreender. Em determinado momento, começámos a ver a questão da interculturalidade. Ou seja, nós tínhamos que ir mais longe na questão da interculturalidade, porque isto é como um casamento, não é? O mais difícil no casamento não é a atração inicial, é manter a atração ao longo de anos, não é? E manter a atração obriga, de facto, a uma profundidade nas políticas, a não irmos para políticas preguiçosas, a arriscarmos, a empreender na política pública, é não termos medo. Não termos medo quando temos a certeza que temos uma visão que as coisas é por ali. E eu prefiro morrer no limite, estando do lado certo da história, a dizer que por uma questão de comodismo ou de que a política é muito arriscada de assumir que o Fundão pode ser uma terra de acolhimento, ou seja, nós querermos ser proativos na componente daquilo que é a inclusão de migrantes, isso para mim foi uma opção. E em 2019 dissemos, esta é a umbrella principal. Nós queremos ser conhecidos no mundo como um dos sítios que melhor acolhe quem nos queira escolher, como para viver e para trabalhar. E com isso ainda demos um salto maior naquilo que é a atração de talento, a atração de nacionalidades, a interrelação entre a comunidade original e as novas comunidades e responder aos desafios demográficos da falta de população ativa, criar, obviamente, formas justas, adequadas e dignas de trabalho em todas as suas funções e, com isso, aumentar também a cadeia de valor. Eu queria dizer que hoje a nossa cereja, e acabo com a cereja do Fundão, não podia deixar de ser, a cereja do Fundão, enquanto marca, é uma das cerejas melhor paga, ou seja, dos 3 sítios que melhor paga a cereja no mundo ao produtor. Isso é um enorme orgulho. Isto sintetiza muita coisa: responsabilidade social, investigação aplicada, marketing territorial adequado e também um princípio de organização de produção que, obviamente, é também de nova geração relativamente a este propósito. Por isso, hoje não somos só cereja, hoje somos, obviamente, uma cereja com muita tecnologia e com muita diversificação de atividade económica. Hoje temos cadeias de valor muito, muito relevantes, mas, acima de tudo, hoje somos uma comunidade muitíssimo capacitada e muitíssimo exigente. E Muito isso bem. torna-nos, obviamente, Paulo Fernandes, fantástico. muito Nós temos aqui um competitivos. conjunto de pessoas muito interessantes. Está aqui connosco também o Miguel Poiás Maduro, que também é um grande entusiasta destes temas. Eu já lá vou. Tendo cá o Miguel, temos que, obviamente, contar sempre com o testemunho dele. Mal não seria. Mas, se calhar, eu começava com o Joaquim Oliveira, que foi, durante muitos anos, responsável da nossa IDE por estes temas, que têm a ver, no fundo, com o território, com a gestão do território, com... Ele agora já não está na nossa IDE, mas é um grande conhecedor do tema. Joaquim Oliveira Martins, quer fazer um pequeno comentário? Ou alguma questão? E depois passo a outras pessoas. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Obrigado por me dar a ocasião de fazer a primeira pergunta e alguns comentários. Bom, eu acho que os 2 exemplos que tivemos aqui provam bem que é possível. Ou seja, o desafio de desenvolver os territórios de baixa densidade, remotos do interior, é muito difícil, mas é possível. Portanto, aqui temos 2 exemplos, portanto, fantásticos, não é? Este problema dos territórios de baixa densidade é um problema comum a todos os países da OCDE.
E a razão é muito simples, quer dizer, a economia de serviços, que levou a uma concentração, portanto, cada vez maior em termos urbanos, e, efetivamente, o que lhe resta para estes territórios é o setor agrícola, que, bom, pode ter portanto, um desenvolvimento importante, como, portanto, no caso da herdade do Esporão, não é? Que é um exemplo interessante de branding, digamos, territorial, etc, etc. Mas, quer dizer, o setor agrícola é um bocadinho o que é, não é? Está um bocado limitado. O setor industrial que existia nos territórios de baixa densidade, aliás, que tinham migrado das regiões urbanas para regiões menos densas, sofreram uma grande deslocalização, não é? Para países como a China e outros. E, portanto, o setor que fica é um setor portanto, de serviços, mas os serviços justamente precisam de densidade para terem produtividade. Quando se tenta compreender o que é que determina a produtividade numa economia de serviços, é justamente a densidade e estes efeitos de escala e de aglomeração, mesmo se atualmente, graças à tecnologia, se pode portanto, cada vez mais deslocalizar os serviços. Portanto, substituir, digamos, a proximidade física por uma proximidade digital. Portanto, isso é possível em alguns tipos de serviços. Mas, globalmente, os serviços precisam de densidade e de aglomeração. Portanto, é extremamente difícil desenvolver serviços neste tipo de, portanto, regiões que estão remotas, de baixa densidade, etc. Portanto, isto é um desafio absolutamente comum a todos os países da OCDE. Agora, em termos de políticas, portanto, digamos, o aspecto fundamental é que todas estas regiões vão ser extremamente diferentes. Há uma enorme heterogeneidade em termos de situações, de potencial, de ativos específicos, de coisas que se podem mobilizar ou não. Portanto, as políticas têm que ser muito diferenciadas. Isso é um princípio que não é fácil de aceitar pelos governos centrais, que gostam justamente de fazer exatamente o contrário, ou seja, de uniformizar, não é? Para que as políticas possam ser diferenciadas, forçosamente tem que haver algum digamos, uma apropriação de estratégias ao nível local. Tem que haver nós chamamos um bottom-up. E é isso, digamos, que é extremamente difícil, não é? Por exemplo, porque os processos de descentralização não estão suficientemente avançados, não há suficientemente portanto, autonomia, quando a autonomia talvez não há recursos para assumir plenamente essa autonomia. Também há um grande problema de capacidade ao nível das regiões de baixa densidade. Portanto, na OCDE, quando a OCDE analisa este tipo portanto, de regiões, há um grande programa sobre regiões rurais e baixa densidade, etc. Mas aparece uma coisa que é muito importante, justamente, que é a governança e, dentro da governança, o aspecto da liderança. Mas o problema é esse, quer dizer, que tipo de recomendações pode fazer para criar mais regiões, exemplos como o Fundão e mais pessoas como o presidente Paulo Fernandes? Não é fácil, quer dizer, é como, por exemplo, dizer que um país tem que ser mais empreendedor, mas como é que se motivam os empreendedores? Estas políticas de empreendedorismo são políticas que não são fáceis. Aliás, são políticas, como o presidente Paulo Fernandes disse, que são muito multidimensionais, portanto, requerem uma grande coerência em termos das diferentes linhas de políticas, que por vezes é muito difícil de implementar, não somente ao nível do governo central, mas também através de níveis de governos. Portanto, o que me parece que é aqui, assim, digamos, portanto, o nexo desta questão é o problema da governança, o problema da liderança, mas aí é um facto que na OCDE há vários bons exemplos, e o Fundão tornou-se um bom exemplo, que, por exemplo, na OCDE é muito utilizado, mas como reproduzir esse tipo de exemplos em outros sítios, em outras regiões? Há um certo número de princípios, mas que são difíceis, portanto, ao fim e ao cabo, de implementar, porque dada esta grande heterogeneidade deste tipo de regiões. Mas bravo aos dois, porque eu acho que este tipo de exemplo... Muito bem. E temos que aproveitar o potencial do Joaquim Oliveira Martins, portanto, agora já não está na OCDE, mas é um grande conhecedor destes temas e, portanto, acho que temos que aproveitar mais. Se não se importa, doutor Roquete e Paulo, nós vamos, se calhar, juntar aqui mais 2 outras questões e depois eu passo. Portanto, nós temos aqui o prazer de ter connosco o Miguel Poiares Maduro. Portanto, o Miguel Poiares Maduro é obrigatório, quando ele está nessas coisas, dizer qualquer coisa e, portanto, eu tomo a liberdade, Miguel, de pedir para fazer um pequeno comentário, porque acho que é um luxo ouvir sempre o seu raciocínio, está bem? Não sei se está a ouvir.
Estou a Muito ouvir. bem, Mas era a única coisa que eu queria mesmo aqui era ouvir. Eu tinha exato. dito, Mas quando eu o Miguel tinha, está cá, nós também gostamos de ouvir, nem que seja. eu tinha dito ao Jaime que eu me ia ligar, mas para ouvir e Está pela bem. admiração que tenho pelas duas pessoas envolvidas, pelos dois oradores de hoje. É aquilo que eu posso dizer é que os dois oradores, e um bocadinho reforçando aquilo que o Joaquim, que já agora também gosto muito, e um abraço para ele, um, aquilo que o Joaquim dizia é que estes dois projetos e estas duas pessoas que nós tivemos o prazer de ouvir hoje, no fundo confirmam a necessidade que existe, por um lado, que existem projetos de sucesso nas regiões e nos territórios de baixa densidade do país. Não são estes os únicos, há pouco alguém aqui no chat mencionava o caso de Campo Maior e com a Delta, ou em Viseu, com a Visabeira, Moveco e outros projetos empresariais muito interessantes, e a capacidade, ao mesmo tempo que isso tem, de gerar comunidades particularmente dinâmicas, não é? Essa relação entre atividade económica de sucesso e estratégias ao nível municipal e intermunicipal com capacidade de realmente mobilizar as populações, mas o que elas demonstram é a conjugação entre duas coisas, que é, ou melhor, entre três. Por um lado, a capacidade de identificar ao nível de cada território uma estratégia que pode ser uma estratégia que se identifica e é diferenciadora, por um lado, pelo uso que faz daquilo que são os recursos endógenos desse território, a capacidade de os identificar bem e de os potenciar, não é? Mas por outro lado também a capacidade de inovar e diferenciar, e o Paulo Fernandes, por exemplo, o que ele dizia sobre a ambição, se em abstrato nós pensássemos que um município, e um município pequeno em termos relativos, no interior do nosso país, como é o Fundão, decidisse assumir como prioridade das suas políticas públicas e fator de atração e desenvolvimento económico ser uma comunidade de integração e de acolhimento de imigrantes, a maior parte das pessoas em abstrato acharia isso quase inconcebível. E, no entanto, assim é e assim tem sido o sucesso. Portanto, essa capacidade de identificar e uma estratégia clara em relação ou não com recursos endógenos, naturalmente também com recursos endógenos, e o Fundão também o tem, começou em boa medida com isso, com as cerejas do Fundão, mas foi muito mais para lá do que isso. E aquilo que traz o sucesso é, no fundo, o alinhamento entre políticas públicas, de nível local e, na medida do possível, articuladas com políticas públicas do poder central, e a liderança. Sem liderança, podemos ter as melhores políticas públicas, gerando os incentivos mais adequados, que não existirá quem tire partido dessas políticas públicas. Mas tendo liderança, sem políticas públicas, também é extraordinariamente difícil. Eu direi que é mais possível suceder com liderança sem políticas públicas do que com boas políticas públicas sem liderança. Mas o fundamental é tentar ter a convergência dos dois. E eu acho que é muito interessante. Nós muitas vezes discutimos muito, eu tenho pensado bastante nisso, discutimos muito e se calhar já temos muitas vezes até bem identificados o que é que seriam boas políticas públicas para estas questões. Depois não temos provavelmente a capacidade política de as implementar, porque há enviesamentos no funcionamento do nosso sistema político que tornam muito difícil que as políticas que seriam mais adequadas sejam as políticas adotadas desde logo a nível central. Mas, por outro lado, mesmo existindo, e quando existem por vezes essas políticas públicas, há uma dificuldade muito grande em muitos territórios de encontrar as lideranças que articulem essas estratégias locais que tirem partido dos incentivos que as políticas públicas podem oferecer. E essa é uma outra questão que nós nos temos de colocar, é como é que nós conseguimos multiplicar mais Paulos Fernandes, mais José Roquetes, mais Fernandes Nunes neste país, como é que nós conseguimos multiplicar essas lideranças ao nível regional ou ao nível local. Muito bem.
Cá está Vasco, quer também fazer um pequeno comentário e passo já ao Dr. Roquete e ao Paulo Fernandes. Estamos a ouvir, cá está Vasco. Obrigado, Jaime. Eu Muito ouvi, bem, eu sim, senhor. é que estava à procura do meu Sim, microfone. senhor, obrigado, desculpa, desculpa. Na sequência até deste comentário do Miguel, nós temos um problema às vezes em Portugal, porque confundimos casos de sucesso pontuais com o país. E é verdade, isto passa-se com empresas, damos alguns exemplos de muito boas empresas, e aqui tivemos uma delas, do José Roquete, e outras que há, mas falta massa crítica, falta que estas experiências estejam espalhadas pelo país. A verdade é que ainda hoje temos 80% da nossa economia concentrada naquilo que se chama litoral e 20% apenas nos territórios do interior. Uma definição de litoral interior que é legal e que é um bocadinho peculiar, porque, por exemplo, a cidade de Viseu está classificada como litoral, não sei se sabem, Não mas sabia, de facto, não fazia ideia. realmente, por uma portaria, foi publicada, está classificada como litoral. A cidade só. Sim, sim. Porque depois saímos da cidade de Viseu e as coisas são bem diferentes, não é? Aliás, o Daniel Bessa também escreveu um artigo relativamente otimista, comparando o posicionamento das capitais de distrito interior hoje, em Muito termos bom esse artigo no JN esta semana, sim, senhor. Bom, em relação àquilo que ele encontrou quando eu próprio nomeei para coordenar o Programa de Recuperação de Áreas e Setores Deprimidos, mas isso passa-se com as cidades, não se passa com o interior em geral. E, portanto, e é aquilo que eu acho é que isso acontece porque, de facto, as políticas que o Miguel falava não estão, de facto, viradas para o desenvolvimento do interior. Aliás, quando tem-se falado cada vez mais, todos os governos falam com grande carinho pelo interior, mas tem-se feito muito pouco em termos de política pública. Tem a ser fundão será um êxito, seria um êxito muito maior se fosse possível, se tivesse, por exemplo, um caminho de ferro que permitisse às pessoas chegar lá e escoar as cerejas do fundão sem cepa em caminhões e por aí fora, tudo isso. Não é possível hoje, paradoxalmente, não é possível ir de caminho de ferro a Viseu e, no entanto, tem havido grandes manifestações de carinho também pela ferrovia e a verdade é que tudo isso, todas essas políticas, bem, para já não falar na política fiscal, que de facto há não sei quantas medidas que foram adotadas relativamente ao interior, que são ridículas, no meu entender, quando se baixa a taxa do IRC para 17%, mas para empresas que não ganhem mais de 50 mil euros, que estamos a brincar com o interior. E, além do mais, o interior não tem, e os territórios que agora se diz de baixa densidade, são de baixa densidade, não têm pessoas, porque de facto não há incentivos à localização das pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam que começam pela outra ponta, pela ponta das empresas, e com estes incentivos ridículos para criar empresas, se possível, pequeninas no interior. Nunca houve um incentivo à criação de grandes empresas no interior. Elas aparecem muitas vezes por iniciativas próprias, as tais iniciativas pontuais de grandes empresários que as fazem. Mas as políticas fiscais, por exemplo, dirigidas à criação de grandes empresas no interior, repare-se, eu defendi há pouco tempo num artigo também que um regime contratual do investimento só para o interior, não é? É a única situação de discriminação fiscal que eu acho que deveria existir, querem IRC, querem IRS, era a discriminação que deveria existir, era de facto fomentar a localização de pessoas e de empresas no interior. Se não fizermos isto pela via de políticas articuladas, coerentes e com significado quantitativo, não sejam apenas bandeiras simbólicas, que é o que se faz muitas vezes através do orçamento do Estado, eu creio que continuaremos a olhar com grande interesse e admiração para estes casos pontuais como os que vimos hoje e se calhar a dizer, bom, pode ser que isto se multiplique espontaneamente e que apareçam mais José Roquetes e Paulo Fernandes de geração espontânea. Muito bem. Então eu passo ao Dr. Zé Roquete, depois ao Paulo Fernandes para fazer um primeiro comentário. Dr. Zé Roquete, teve aqui três intervenções de Bom, três ilustres vou pessoas. tentar Muito bem. resumir tanto quanto possível, mas obviamente que o que eu vi até aqui
é claramente importante e insere-se dentro do que foi referido e que o Paulo Fernandes em muito boa hora deu o ênfase necessário. Já agora, só uma pergunta. Ó Paulo Fernandes, o Conselho do Fundão são quantas pessoas? 27.000. Ok. E o Paulo está na mesma faixa etária que eu ou não? Não. Fala mais alto, Não, não. Eu tenho 52 anos. É? Diga? Eu tenho 52. Pronto, ok. Mas é ligeiramente mais novo. Exato, exato. Da Arquete tem um espírito mais novo que o meu. Não exageremos. Uma última pergunta para o Paulo. O Jornal do Fundão ainda existe? Existe. E é um excelente embaixador e advogado de causas, felizmente. Exato, exato. Ora bem, portanto, a pergunta tinha a ver porque para aqueles que são da minha geração, o Jornal do Fundão foi Sim, sim. um dos instrumentos mais importantes que o país teve em termos da confrontação com o regime anterior. E quando digo importante, falo de coragem, falo de capacidade de resistir a tudo e a todos, o que dá bem nota do que é que em termos concretos está por trás daquilo que o Paulo Fernandes conseguiu fazer no Fundão, porque há que reparar numa coisa, o que seria o Fundão insere-se na zona das Beiras e Serra da Estrela, não é? Certo. Que está no terceiro lugar a partir do fim do rendimento per capita. Se não fosse o Fundão, provavelmente as Beiras e a Serra da Estrela estariam em último lugar. Tenho quase a certeza disto. Agora, concretamente falando no que foi referido, o Paulo, de uma forma ou de outra, falou de uma coisa que para mim é de uma importância fundamental, que é a capacidade para desinstalar, para as pessoas se desinstalarem, para deixarem as suas zonas de conforto. Isto é absolutamente fundamental para tentar depois encontrar soluções. E foi dito aqui uma coisa que é básica. Nós não podemos ficar dentro do nosso retângulo, nós não podemos estar aqui dentro das nossas fronteiras, são demasiado pequenas para qualquer tipo de projeto que tenha capacidade e depois, como o Carlos Tavares disse, massa crítica, não é? E não é para puxar a brasa à minha sardinha, porque, enfim, aqueles que me conhecem melhor sabem que não está muito nos meus hábitos. Mas este ano, 2024, o ano que passou, foi o primeiro ano em que o Esporão vendeu mais no Brasil do que vendeu em Portugal. E o Esporão é a marca europeia mais vendida do Brasil, a marca de vinho europeia mais vendida no Brasil. Isso foi conseguido com um modelo de exportação que não tem nada a ver com o que é seguido normalmente nesta nossa terra. Nós, nos países que são e nos mercados que são estratégicos, nós temos lá a nossa gente e as nossas empresas. Estamos lá instalados fisicamente, não estamos a vender para um importador num país de origem que está só preocupado com a comissão e não tem nada a ver com a marca. Quer dizer, a marca para ele é uma coisa que está sempre em segundo ou terceiro lugar, coisa que é evidente no nosso caso, e no caso também do Fundão, é qualquer coisa de importante. Admira-me aquilo que o Paulo Fernandes referiu da cobertura do Fundão, em termos, por exemplo, de internet, o que quer dizer que a fibra óptica já lá terá chegado. Ou se não chegou a fibra óptica, chegou aquilo que tive que instalar mesmo aqui, assim, que é o Skylink do Sr. Musk, quer dizer, numa altura em que enfim, a contracorrente do Sr. Musk ainda não estava sequer onde se encontra hoje, não é? Mas porquê? Porque os cortes sistemáticos por parte dos habituais fornecedores do serviço, por exemplo, paralisavam tudo aquilo toda a digitalização que nós tínhamos aqui. E, portanto, isso acabou por ser resolvido até hoje. Desde 2023 até hoje, o Skylink não teve uma única falha, ok? Não teve um único momento de interrupção, tem variações de velocidade, como é óbvio e evidente, mas não teve um único momento de corte. O Joaquim Oliveira referiu uma coisa que de facto tem a ver com o que nós estamos aqui a tratar, que é a capacidade que temos e que temos que ter de nos desinstalarmos. Temos que definitivamente perceber que não estamos onde podemos estar e onde temos que estar.
e que temos possibilidade de estar concreta, real e objetivamente. Eu confesso que aqui no Conselho a pergunta que eu fiz ao Paulo foi porque aqui o Conselho de Reguengos de Manzanares são 15 mil pessoas. E, portanto, o Esporão está aqui completamente isolado. Está rodeado, é evidente, aqui por uma superfície de plantação predominantemente de vinha, mas de vinha que não tem nada a ver com a nossa vinha. Quer dizer, e é de uma vinha que tem os dias contados, porque todas as nossas vinhas, não só as do Esporão, como as de Porto Alegre, dos Mursas e do Amial, são em modo de produção biológico. E o modo de produção biológico é aquilo que vai sobreviver num mercado extremamente competitivo e difícil como é este que nós temos. Um, o Miguel, que eu aproveito para saudar, com muita pena de não podermos estar juntos às terças-feiras, ele sabe o que é que eu quero dizer com isto, mas aqui a região esta região também se estende em termos de, digamos, de impacto de plantação de vinha, também com problemas muito, muito complicados de subsistência, que vai desde arraiolos à vidigueira, por exemplo, não é? E isso temos outra vez o problema da massa crítica, mas uma massa crítica que tem que ser, obviamente, para ter capacidade competitiva a nível global, é uma massa crítica que tem que ter sempre e sempre uma capacidade competitiva superior à dos nossos concorrentes, onde o problema do vinho, de uma forma geral, se encontra numa situação que não é propriamente fácil. Muito bem. Passo então ao Paulo Fernandes. Bom, primeiro, obviamente, também agradecer aqui os comentários simpáticos, alguns de bons amigos, como Miguel Ferreira Maduro e outras pessoas que eu, de facto, também tenho grande admiração intelectual pelo seu percurso e também pela forma como colocam o seu pensamento. Bom, se calhar a primeira coisa é esta: nós precisamos de pensar, não é? Precisamos de pensar, precisamos ser seletivos, precisamos de. A seletividade é importante. Há bocadinho perguntaram-me esta questão de como é que isto se forma. Eu não percebia nada de tecnologias. Não percebia nada de tecnologia. Eu andei um ano e meio a visitar parques, startups e empresas tecnológicas por esse país e esse mundo, a distribuir cartões e a ouvir, como o Miguel estava a dizer, a ouvir sobretudo e a perceber os fatores críticos. Eu aprendi mesmo o que é que podia fazer a diferença, que linguagens, que motivações, que mercados, que formações, que academias, que problemas, que entropias. Comecei a perceber. Comecei de facto a perceber ouvindo jovens, ouvindo muitas vezes até hoje tecnologias que estão no miolo das coisas, na altura estavam um bocadinho nas margens das coisas. E às vezes nós esquecemos que as margens são interessantes. E às vezes às vezes suprema arrogância, achamos que na nossa arrogância, digamos, de qualquer coisa, às vezes perdemos um bocadinho essa abordagem de nunca deixarmos de olhar para aquilo que às vezes não entendemos à primeira e sair da zona de conforto. E isso ajudou muito, ajudou muito. Um segundo aspecto é de redes e partilhar. Não basta dizer que somos parceiros, eu odeio a palavra parceiros. Nós em Portugal somos parceiros de tudo e mais umas botas e depois não decidimos nada porque não consertamos nada. Ou seja, mais uma vez é preciso consertar coisas. Quer dizer, eu quero fazer uma coisa em comum e logo vou à procura de quem. Isso é uma perspectiva muito mais partilhada. A terceira dimensão é também pensarmos no impacto das coisas. A mudança de um perfil, vamos chamar mais tradicional, para um perfil eventualmente menos tradicional em termos de políticas públicas e não só, é pensar no impacto mais do que realizamos, ou seja, mais do que o dinheiro que no final do dia investimos, quando não dizemos gastamos. É muito importante perceber qual é o impacto, o que é que vamos impactar com aquilo e ter dimensão mensurável desse impacto. Eu estou sempre a dar dados, estou sempre nesta perspectiva e isso também ajuda muito, às vezes, a desviarmos de algumas coisas e a concentrarmos nela. Dois aspectos interessantes para deixar como percepção futura. Eu sou daqueles que, olhando, volto a dizer, para a assimetria que temos no país,
que as transições urbanas rurais, nós cada vez temos mais gente a concentrar-se nas cidades, ou seja, temos cada vez mais gente a querer sair das cidades. É um paradoxo virtuoso, se assim olharmos para aquilo que é a abordagem dos territórios da baixa densidade. Ora, nesta questão do jogo das assimetrias, a transição urbana-rural é algo muito novo e único na história de Portugal. Por isso, atenção a isso. E isso é uma oportunidade que nós nunca tivemos. Nós tivemos sempre a abordagem da saída, do ponto de vista, bom, os nossos reis viam-se e desejavam-se, e era política firme, não é? Firme e irta para tentar levar a população para as zonas, digamos, mais recônditas do país, apesar de tiveram alguns bem-sucesso, sobretudo acima, em algumas zonas que conhecemos. Por isso, a mudança da percepção de valor relativamente às zonas do interior está a acontecer. E eu estou-vos a dizer isso, e isso significa que aqueles que hoje mais depressa perceberem que a percepção de valor está a mudar, mais vão ter ganhos naquilo que possam ser as suas opções de vida ou os seus investimentos. A percepção de valor está a mudar. Terceiro aspecto, infraestruturas. Nós não tínhamos infraestruturas elétricas. A eletricidade chegou ao interior, mas não chegou à indústria. Está aqui o Carlos Tavares, pessoa que eu admiro muito. Atenção, acho que nós não tínhamos potência e capacidade até elétrica para te levar a indústria a grande faixa do interior, porque nós não tínhamos essa capacidade. Atenção à mudança do paradigma energético, às questões hoje que trazem as novas autoestradas e as novas compartimentações da energia, nomeadamente entre as renováveis e as não renováveis. Atenção que isso é muito relevante para aquilo que possa ser a capacidade no interior de termos energia. A terceira, já foi aqui falada, o digital, obviamente, altera tudo, o trabalho remoto, o teletrabalho, os nómadas digitais, mas é preciso perceber que as pessoas precisam de viver. E aí dou um último dado. O território do interior do país, em termos dos NUTs, as NUTs do interior, custam 1/7 menos um metro quadrado do que custa a área metropolitana de Lisboa, em termos médios. Ora, se estamos em autoestradas de proximidade, em corredores cada vez mais amplos e globais, não nos esqueçamos, Portugal é atrativo em termos globais, não nos esqueçamos nunca disso. Somos a zona privilegiada do mundo, em paz, etc, etc, essas coisas todas da qualidade de vida, da forma como somos, etc. Mas não olhemos para uma coisa pragmática. Por exemplo, há medidas hoje importantes, estão a ser tomadas, mas não vão ter grande eficácia porque não há sol disponível. Como não há sol disponível, é caríssimo, mesmo com algumas medidas até disruptivas de política pública, eu diria quase no limite, digamos, do drama, não estamos a conseguir, obviamente, responder a esta questão. Nós temos no interior um estoque de área construível brutal, a um preço que é 1/6 daquilo que acontece. Ora, a acessibilidade da habitação, a acessibilidade àquilo que é um ecossistema, os tais que eu chamo o smart living, já não falo de smart cities, eu já só falo de smart living. Sim, sim. Essa para mim é a questão central em que Portugal deve de facto posicionar-se. E vejam que têm uma zona muito por descobrir, muito por explorar, onde os deltas vão todos provavelmente subir porque está num preço ainda muito, muito, muito acessível e como tal a percepção de valor está-se a alterar e é aí. E no smart living, na abordagem, digamos, do que é hoje as transições de vida, o que as pessoas podem de facto desejar, que num contexto sempre global, este interior vai ter o seu futuro. E eu sou daqueles que acha que mesmo num país, na faixa interior que se perde uma população, perde-se uma pessoa por hora, agora já não. Já agora, só para dizer também outra coisa. Neste momento, a faixa interior com os saldos migratórios está a nivelar aquela questão do que já não perde população ou está muito próximo de já não perder população. Também no interior do país. Por isso, atenção, que essa questão também está a alterar. E num mundo que acho que somos todos os dias mais 24 mil pessoas, acho que é essa mais ou menos a média que crescemos por dia, na zona privilegiada do mundo, perdemos população à massa crítica, temos de ser muito incompetentes. Muito bem, vamos criar uma segunda ronda e depois concluímos às 7h30. O Carlos Ribas está aqui connosco, ele foi ou tem sido um gestor de multinacionais em várias partes da Europa e do mundo.
Carlos Rivas, quer fazer algum comentário? Você que tem andado também um bocado pelo mundo, a propósito disto do interior, das cidades, do que é que as grandes multinacionais vão para o interior, não vão? Se quiser, e colocar alguma questão. Não sei se nos ouviu, Carlos. Não está a ouvir? Portanto, temos aqui um problema de comunicação. Muito bem, então se calhar passava. Penso que agora já me conseguem ouvir, certo? Já consigo ouvir, sim, Sim. faz favor. Ok. Boa noite a todos. Antes de mais, parabéns aos dois convidados desta sessão, aos dois convidados principais desta sessão. Eu penso que realmente o Fundão é uma daquelas áreas que tem feito a diferença em Portugal e tem mostrado que é possível. Aquela velha máxima que usamos, não só em Portugal, mas em muitos países do mundo, é junto do litoral que está a indústria, é junto do litoral que está o conhecimento, é junto do litoral que se desenvolvem os países. O Fundão vem dar o exemplo de que realmente não é necessariamente assim. E penso que é um exemplo muito, muito significativo, com a tecnologia que levou para essa área, com o conhecimento, sendo uma população até bastante pequena, 24 mil pessoas não é assim tanta gente, e penso que é um exemplo muito importante para mostrar às outras áreas do país que é possível. Portanto, é possível partir de uma zona rural, de uma zona de uma cultura pouco industrial, pouco inovadora, e conseguir passar para uma população bastante inovadora, multicultural, vinda de vários países, de várias áreas do mundo, e fazer aquilo que o Fundão é hoje, que eu penso que é uma pérola em Portugal, é uma pepita aqui é um oásis neste nosso país, do interior. Do interior. Portanto, apenas o meu comentário. Quanto ao Bem, Dr. José Roqueta, obviamente o vinho Esporão é referência, mais neste momento, já conforme disse, mais é fora do país do que no país, e mais uma vez também é verdade que Portugal, nós não podemos olhar só para o interior, só para o nosso país, caso contrário, portanto, a escala não aparece, e não havendo escala, os custos têm outra dimensão, portanto, aí penso também é o caminho correto a seguir, é desenvolver, logo possível começar a criar escala, porque sem escala a competitividade, para além de alguns nichos do luxo, para o mercado em geral, se não houver escala, vai ser muito difícil conseguir ser competitivo. Portanto, muito este bem. é apenas o meu comentário. Sim, senhor, e muito bem, como Muito sempre, obrigado. muito prático e objetivo. Temos aqui a Cristina Santos Pinto, que, tanto quanto eu sei, trabalha nessa zona, no Fundão, ou perto, e portanto, não sei se, Cristina, quer nos fazer algum comentário, alguma questão sobre a sua experiência? Olá, boa noite. Sim, portanto, eu sou do Fundão. Portanto, eu trabalhei durante muitos anos nas áreas de formação e consultoria, portanto, sempre aqui na Beira Interior, não apenas no Fundão, mas também pelos tantos de Castelo Branco e também Distrito da Guarda. Pronto, e entretanto, há cerca de 8 anos, mais ou menos, também um bocadinho aqui focada na estratégia do Fundão de captar empresas ligadas à área tecnológica. Fiz uma reconversão profissional e voltei novamente à universidade, fiz uma nova licenciatura na área de Engenharia Informática, também um bocadinho para captar essa oportunidade tecnológica. Neste momento estou a trabalhar na área de gestão de projetos, numa empresa tecnológica aqui no Fundão, que faz parte do grupo IBM, que é a Softinsa, portanto, e já estou há alguns anos dentro desta área, desde 2021, basicamente, que estou a trabalhar em empresas IT, aproveitando um bocadinho aquilo que foi esta alteração ou esta estratégia ligada às tecnológicas aqui no Fundão. Muito bem, sim, senhor. Um testemunho que mostra que o Paulo Fernandes, de facto, tem tido sucesso na fixação das pessoas. Muito bem, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Nós temos aqui também o Dr. Carlos Costa, que também é um ilustre economista, também normalmente nos brinda sempre com boas reflexões. Dr. Carlos Costa, quer fazer alguma breve questão ou comentário? Não, gostaria Sim, muito senhor, primeiro como tu gostas, como tu gostas. para felicitar o Dr. José Roquete e felicitar o Presidente Paulo Fernandes. Eu acho que, parafraseando o Pirandello, nós tivemos aqui dois casos curiosos. É um território à procura de um autor, um agente político, e uma empresa à procura também de um ator, que é o responsável pela gestão do território, neste caso do território alentejano. E o que é que nós verificamos? Verificamos que o Dr. José Roquete clama, e bem, por uma certa incompletude eu diria, da rede de políticas que há de suportar o desenvolvimento da empresa, e contra tudo, contra ventos e marés, vai
levando a empresa a patamares sucessivos de crescimento e de criação de valor. No caso do presidente Paulo Fernandes, há aqui uma questão muito curiosa que é a demonstração de que uma política para um território pode determinar a dinâmica desse território. E olhando para esta política, o que eu penso que é interessante é ter percebido, primeiro, que havia um movimento centrípeto no que diz respeito aos profissionais altamente qualificados, não ter limitado ao território nacional, porque no território nacional a tendência continua a ser centrífuga, e por isso o doutor Paulo Roquete se queixa do facto de não poder deslocar para o Esporão os quadros que deveriam lá estar próximos da área da produção. O segredo do presidente Paulo Fernandes é ter percebido que tinha que ir buscar profissionais que não são portugueses, que estão um pouco espalhados pelo mundo, que têm apetência eu diria, pelos atributos que o fundão poderia fornecer e depois fornecer-lhe as condições de infraestruturas necessárias para que eles se instalassem. Mas há aqui um ponto que é para mim essencial, que é o foco estratégico. Porque sem o foco estratégico, este poder eu diria, de atração sobre aqueles que estão movidos por uma força centrípeta que leva do mundo urbano para o mundo, eu não diria rural, mas para o mundo desconcentrado, para utilizar uma outra linguagem, sem essa abordagem, o, não haveria a possibilidade de constituir um núcleo com uma massa crítica que constituísse depois uma locomotiva do próprio desenvolvimento da região. E esta é a questão central sobre a qual nos temos que debruçar. O presidente Paulo Fernandes demonstrou que a subsidiariedade em matéria de política é essencial e, portanto, a capacidade para definir as políticas tão próximo quanto possível é essencial. Segundo, que as políticas têm que ter em conta as oportunidades e também digamos, as qualidades do território às quais se aplicam. Terceiro, é preciso acompanhar isso com investimento público, que é o potenciador, o enabler. Finalmente, e essa é uma questão essencial, é perceber que o problema do empreendedorismo em Portugal é um problema que vai ser crítico nos próximos anos e só há duas formas de o ultrapassar. Uma é pela captação de capacidade exterior, que é o que foi feito pelo Fundão, e a segunda é pela potenciação do empreendedorismo já existente e que está incorporado nas empresas. E temos que perguntar se temos uma política que favoreça a fusão, a consolidação e o aumento de dimensão das empresas portuguesas, e em segundo lugar, se temos uma política de captação não é captação de todos os azimutos, é captação dirigida de competências que andam à procura de um pouso para se desenvolver. Essa é a questão central. Eu acho que o exemplo do presidente Paulo Fernandes devia ser um exemplo inspirador para o Alentejo. Sem dúvida. É isso que falta ao engenheiro Roquete. E o Doutor, exemplo do exemplo do Dr. José Roquete deveria ser um exemplo para as muito empresas bem. em geral. Sim, Muito senhor. obrigado. O doutor Carlos Costa, muito obrigado pela. Tendo intervindo no final, não tenho muito a acrescentar aquilo que já foi Não, mas o dito, doutor Carlos Costa que não sei inspira-nos sempre. iniciar, que não sei iniciar. Exatamente. Pronto, antes de terminarmos, nós temos aqui também o Luís Alves de Souza, que é um conhecido empresário na área do turismo e que foi durante muito tempo presidente da Associação dos Hotéis de Portugal. Tem um hotel em Lisboa. Como é que vê, Luís, este tema da hotelaria entre o interior, Lisboa? Qual é a sua opinião? Boa noite, obrigado. Jaime, de facto apanhei o fundão numa fase de facto muito triste, onde houve pessoas e associados nossos que abriram lá, que tinham hotéis e que um deles inaugurou um hotel na época em que eu estava à frente da associação
e era uma dificuldade tremenda, não só nas acessibilidades, como na captação de pessoal e de turistas também, porque realmente havia muito pouco, poucas atrações. Quer dizer, havia o potencial, mas nada estava feito, ou muito pouco estava feito. Ele era o Zé Gil Duarte, não sei se o Dr. Paulo Fernandes Conheci conheceu. muito bem, muito bem. E fez lá um magnífico hotel, mas infelizmente as coisas eram muito diferentes. Pronto, passaram, já passaram 20 anos. Mas esse problema punha-se muito em praticamente todo o interior. Eu tentei na associação eh, virar muito para o interior, a querer reunir com hoteleiros e fazer reuniões e congressos no interior. Fizemos em Viseu, fizemos lá várias coisas também em Castelo Branco e nessa zona interior, mas de facto o mundo era muito diferente. Em termos de comunicação, mesmo de internet e tudo, havia problemas gravíssimos, portanto, e hoje fico muito satisfeito por ver que as coisas estão todas a correr muito bem e dou os meus parabéns ao Dr. Paulo Fernandes. Enfim, não é só o Fundão, há outras cidades interiores que se estão a desenvolver bem e eu espero que isto continue. Há bocado falou-se aí em termos de Porto Alegre, e por acaso lembro que Porto Alegre tinha uma escola estupenda, mas que também estava com muitas dificuldades em manter-se pela falta de alunos. Muito bem. Doutor José Roquete e Paulo Fernandes, vamos então terminar. Eu se calhar agora começava pelo Paulo Fernandes e depois acabamos com o doutor José Roquete, está bem? Paulo Fernandes, vamos ver. Não, sim, é, aqui a questão é falar também um pouco que é preciso construir ecossistema, né? O ecossistema pode ter múltiplas escalas, até pode ter geometria variável. Se nós conseguirmos ter um ecossistema com a capacidade e a coesão dentro do que é um contexto de uma cidade, excelente. Se tivermos que jogar num ecossistema intermunicipal, venha. Se tivermos que jogar em linhas, digamos, mais tematizadas à escala global, que o seja, mas a questão do ecossistema é muito importante. Eu decidi investir nesta vertente da inovação e eu tenho 33 pessoas em permanência que trabalham esta agenda. Ou seja, é um dos sítios onde aposta o município. Não, é que às vezes nós temos que passar um bocadinho as palavras aos atos, não é? Dizemos, vamos apostar ali, mas depois realmente onde apostamos mesmo. Nós pomos ali as nossas melhores energias, as nossas capacidades, a percentagem adequada dos nossos recursos, geralmente não. É quase como que por muita vontade que a coisa se faça quase uma espécie por osmose, não é? Não vai acontecer. Por isso é preciso mesmo apostar e ter, de facto, um sistema, depois equipas muito profissionalizadas e que muito bem formatadas para esta questão. Por isso, a questão de ecossistema é o que lhe pode dar sustentabilidade futura e pode fazer uma transição mais resiliente, mais adaptável e até ganhar outras escalas e outras abordagens de valor, que é preciso, obviamente, que o mundo é muito competitivo e isto é sempre um ponto de partida, isso nunca é um ponto de chegada. Eu estou sempre a dizer, não, meus amigos, não, ponto de partida. Atingimos isto, porreiro, temos mais um novo ponto de partida. E isso é uma questão que queria aqui referir. Todas as aldeias do Fundão, acho que mesmo todas, ou mesmo quase todas, têm fibra. Fibra. Fantástico. Todo o território tem conectividade. Por isso há coisas que estão a acontecer diariamente à volta disso. E a escala do posicionamento da escala do país é que também nós temos que vender isto. Ou seja, a imagem do país português tem esta coisa maravilhosa da sua diversidade, mas também esta questão entre a tradição, a inovação, entre o urbano e o rural. Estas questões fazem parte do nosso mosaico. Se que eu hoje tenho 140 mil dormidas, há quem estava a ouvir a questão do que acontecia, os turismos antes não avançavam porque não havia atratividade suficiente no Fundão. São 140 mil dormidas, que para nós é
um número É muito bastante bom. assinalável. Somos, se calhar, o sexto ou quinto sítio aqui em toda a faixa interior, o que para uma cidade pequenina e para um território como o nosso é muito assinalável. E depois as coisas, o efeito de aglomeração e de conglomeração também vai acontecendo, né? Mais diverso, não tão focalizado só numa vertente, mas de facto vai acontecendo. E no último aspecto que eu queria, obviamente, aqui referir é um bocadinho que é preciso acreditarmos mais em nós próprios, não é? Muitas das pessoas que estão ao meu lado, até eu próprio, me considero um reconvertido. Ou seja, é preciso acreditarmos muito na nossa capacidade. Nós portugueses temos uma capacidade fantástica de aprender. Nós somos muito bons a aprender, e isso devemos de facto tê-lo de facto em conta e confiarmos mais uns nos outros, termos mais confiança, sermos, digamos, muito mais positivos e não aquela coisa aborrecida e que tira muita energia a este país, que é o famoso desporto nacional, agora que estamos nos 500 anos de Camões, o Exato. triste desporto nacional que temos, que é a inveja. Isso não podemos ficar nesses patamares da mediocridade e das Exatamente. pequenas coisas quando sempre fomos grandes, quando fomos mais universais. E um pensamento universal é um pensamento português, é endogenamente português. Paulo, muito obrigado pelo seu exemplo e pela sua experiência, que é uma referência para nós todos. Doutor Roquete, para acabar, como começamos. E para acabar, rapidamente, subscrevo na íntegra aquilo que o Paulo Fernandes referiu na sua última intervenção e faço sentidamente. Em termos de ecossistemas, deixo ficar aqui uma questão que pode realmente ter importância, que é a constituição de clusters. Em outros sítios do mundo acontece que isso existe de uma forma muito determinada como componente estratégica fundamental. E parece-me que podíamos também, nesse aspecto, tentar atalhar um pouco aquilo que o Carlos Tavares referiu, que é a quase ridícula vantagem fiscal de fazer opções pelo interior. Saudar também aqui o Carlos Costa, um amigo de muitos anos que também nos acompanhou, mas também acabar um pouco na mesma linha em que o Paulo Fernandes nos colocou. Este retângulo é muito pequeno, nós não podemos estar a pensar dentro da perspectiva deste retângulo. Eu outro dia dei comigo a pensar, Portugal tem uma única linha de transporte aéreo interno, um único trajeto, de Bragança a Portimão. Isto é, que faz Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais, Tires e Portimão. Portimão, não Faro. São 3 horas. A Espanha tem 200 vezes isso como perspectiva interna. É evidente que é um país muito maior que o nosso, mas nós não podemos estar aqui fechados dentro de fronteiras. É um erro estratégico incrível no século XXI. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada e aqui ficam as saudações muito específicas. Muito obrigado ao Dr. Roquete, ao Paulo Fernandes, ao Miguel Pires Badudo, ao Carlos Tavares, Carlos Costa, todos estiveram aqui, e continuação de uma boa semana e de muita ambição, que é o que nós precisamos. Muito obrigado também. Excelente. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.